Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre o amor e as chamas gêmeas, né? Por que que é tão complicado essa dinâmica, né, pra gente, pro nosso ego? Por que que amar para o ego é tão complicado? Porque o ego, ele é um software, né? A mente ego é um software. E o ego, ele não ama, ele não sabe o que é o amor. Renata, então você quer dizer que a maioria das pessoas não amam, não sabem o que é o amor? Não sabem o que é o amor e não amam verdadeiramente, genuinamente. Porque o ego experimenta as emoções, né? E como o ego é um programa, ele já vem com vírus, vamos dizer assim. Então, o ego experimenta as emoções de baixa frequência. Ele experimenta o ciúme, o apego, a possessividade, o poder, mas ele não está acostumado a experimentar o amor verdadeiro, o amor puro, ou seja, o amor incondicional. Então, o que que acontece? Por que que nós atraímos os relacionamentos kármicos, né? Por que que nós nos mantemos em relacionamentos que você gosta muito da pessoa, porém você não a ama o suficiente para estar casada com ela ali, né? Se relacionando sexualmente com ela? Porque o ego, ele distorce o amor. Porque o ego não está acostumado com a verdade, o ego rejeita a verdade. Então, as pessoas que ainda não despertaram, elas ainda não entraram em contato com o amor incondicional, né? E aí o que que acontece? Como as pessoas no ego amam? Elas distorcem o amor para o sexo, né? Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao amor entre um casal, amor de parceria, onde há sexo, tá? Eu não vou falar aqui sobre o amor de pai e filho, porque esses são amor verdadeiro. Essas são conexões profundas. Pai e filho, né? Entre pais e filhos. Enfim, almas gêmeas, almas afins, que pode vir como irmãos, primos, amigos. Mas eu estou me referindo a relacionamento amoroso, né? Onde existe o sexo, tá? Para ser mais específico, para vocês entenderem o porquê que muitas vezes a gente se prende ou a nossa chama se prende num relacionamento, no ego, né? Seja ele kármico ou seja ele por uma alma que ele tem um amor incondicional, porém ele distorce para o amor sexual, né? O amor de parceiro, como um amor de almas gêmeas e chamas gêmeas. O que que acontece? Muitas vezes nós reencontramos aqui uma pessoa que foi uma mãe nossa em outra vida. É claro que existe o amor entre aquelas duas almas, né? Porém, é um amor de mãe e filha. Mãe e filha, é um amor incondicional, né? Existe ali aquele amor incondicional. Mas o que que acontece com o ego? O ego, ele distorce aquele amor porque ele sexualiza tudo. Então, o que que ele faz? Você se conecta a alguém, a uma alma que você ama, sim, de verdade, porém não é um amor de homem e mulher. Mas o ego, ele lê dessa forma. Então, ele, tipo assim, eu sinto alguma coisa pelaquela pessoa. Aquela pessoa é atraente. Então, o ego começa a distorcer aquilo. E é onde as pessoas ficam enfim, se envolve, se relaciona com aquela pessoa que não é a sua chama gêmea, por exemplo, tá? E aí casa, tem filho, se dá muito bem, e depois fica o quê nessa relação? Fica aquele amor de mãe e filho, né? Por quê? Porque aquele vínculo é verdadeiro, aquele amor é verdadeiro, mas o amor entre um casal não é um amor verdadeiro, foi distorcido pelo ego. E aí a pessoa não consegue sair daquela relação porque há amor ali.
Só que ela não entende que o amor que há ali não é um amor de casal, onde envolve a energia sexual. E aí ela fica o quê? O ego fica apegado àquele amor, àquele relacionamento. E aí o que acontece com as chamas gêmeas? Nós, chamas gêmeas, nós nunca encarnamos como mãe e filho da nossa chama, irmãos. Nós sempre encarnamos como pares, onde há sim o contato sexual, mesmo que a gente encarne dentro do mesmo gênero, homem, homem, mulher, mulher. E esse é um grande desafio, né, para as chamas que não são homossexuais, né, você ser hétero, encontrar uma pessoa do mesmo sexo que desperte o amor incondicional, porque não tem condição. E ele também é sexual. Não é um amor de mãe e filho, é um amor de encaixe energético sexual. E aí o ego, ele entende o amor verdadeiro, o amor de casal, onde a energia sexual também faz parte, ele entende isso como um perigo. Porém, quando é um amor incondicional, que já está implantado ali no seu ser, entre mãe e filho, ele distorce e leva para o sexual. E é onde você fica conectado a uma pessoa que você ama verdadeiramente, porém não é um amor de homem e mulher, porque o ego distorce esse amor, sexualizando. Deu para vocês entenderem? Então, o ego rejeita a verdade. Quando você encontra a sua chama, você sente uma coisa louca, profunda. O ego fica encantado com aquilo. Por quê? Porque o ego, ele sexualiza tudo, né? Então, tudo é muito intenso ali na dinâmica. Tanto o amor alinhado ao sexo. Só que aí depois o que acontece? Depois, gente, que a gente tem o reconhecimento, o nosso corpo, a nossa mente, ela aquieta. A gente para de acessar aquela profundidade. Por quê? Porque senão o nosso corpo físico não suporta aquela frequência altíssima de quinta dimensão, né? E a gente precisa preparar o nosso corpo. Por isso que a chama vem, há essa identificação, esse reconhecimento, e você começa a passar pelo processo de limpar os seus egos, né? Limpar todas as suas memórias para você abrir espaço e preparar o teu corpo para aí sim você acessar de vez aquela frequência que você acessou no início com a sua chama. Deu para vocês entenderem? Então, o ego, ele não ama verdadeiramente. O amor, ele acontece através do ego. Só que para o amor acontecer através do ego, os seus egos precisam estar limpos. O seu ego emocional precisa estar com as emoções limpas para não haver a distorção do amor. Para você não interpretar aquele amor materno com o sexual. Mesmo que nessa vida vocês tenham vindo como homem e mulher e não tem nada a ver. Porém, você se conecta àquela pessoa e você casa, tem filho, faz família, sendo que aquela pessoa não é a pessoa que é o seu parceiro de vida. Você precisou passar por aquilo para entender tudo isso? Sim. Mas o que faz você ainda se prender a essa distorção, modo de falar, né, do ego? O apego, que também é uma característica egóica. O amor incondicional, ele é livre, ele é profundo, ele é claro. E o ego não está acostumado com isso. Tá? E aí, quando a gente encontra a nossa chama, depois desse processo todo, de intensidade, o ego, ele começa a querer te proteger. O ego, ele tenta nos proteger, mas na verdade ele nos faz mais mal do que nos protege, porque o que é falso, o ego te ilude e você se entrega. E o que é verdadeiro, o ego lê como perigo e te segura, te retrai.
entende? Então, você começa a rejeitar a sua chama, você começa a se sentir desconectado demais, você começa a sentir aquelas emoções do ego toda na sua chama e vice-versa, e ela em você. E aí você fala que não é a sua chama, e aí você fala que não sente mais nada por ela, que no começo você sentia, depois você não sentia mais. Só que você percebe que a energia entre você e a sua chama, ela não muda. Mas entre os egos existe conflito. Por quê? Porque o ego ele começa a pirar, a bugar o software, né? A mente, ela começa a bugar. E aí o que acontece? Começa a vir a confusão de emoções. E aí a confusão nos corpos inferiores, corpo emocional, corpo mental. Por isso que é importante limpar os egos. E a gente limpa um no outro, a gente com a nossa chama, né? A nova era é o amor incondicional. E para você amar incondicionalmente, você precisa se libertar do apego. Então, se você está casada com uma pessoa que você ama muito, como por exemplo, eu amo até hoje muito meu ex-marido, porque nós temos um vínculo de mãe e filha de outras vidas, na qual nós nos aproximamos por esse vínculo e pelo nosso karma também, pelas memórias negativas que nós tínhamos. E aí, como que o ego leu isso? Casal, sexo, homem e mulher, par. E aí, cola. Só que você se dá bem em algumas partes, mas os conflitos estão ali. Por quê? Porque não é um amor completo, profundo, verdadeiro, de casal, onde a sexualidade se encaixa também. Então, começa a ter as memórias começam a ser vividas e aí você vê a primeira coisa que esfria quando você começa a viver as memórias numa relação kármica é o sexo. Porque o sexo é através do sexo que você tem a conexão profunda. E os conflitos, quando começam, é onde você começa a perceber que aquela pessoa não é a pessoa ideal para você, né? Porque no primeiro desentendimento, o sexo ele esfria. Entre as chamas, não. Entre as chamas você pode se desentender, mas você sempre vai se conectar sexualmente. Porém, existe algo que também é complexo que o ego rejeita, tá? Muitas vezes a relação sexual com a nossa chama é um fracasso, é um fiasco. Por quê? Porque o ego rejeita a verdade. E aí o que acontece? Você tem memórias negativas com a sua chama. Nós temos um com o outro. E aí, por mais que nós nos amemos, né, incondicionalmente, os nossos egos atuando no nosso campo entram em conflito. Por quê? Porque o ego começa a proteger, o ego atual começa a te proteger desse amor incondicional. E aí o sexo se torna ruim, ou depois da relação sexual com a sua chama, você fica pesada, você fica cansada, você fica sem energia, você fala, nossa, mas como pode ser minha chama e me fazer tão mal? Porque o ego rejeita a verdade. Então o ego não deixa você se entregar, vocês se entregarem verdadeiramente. Porque o ego é sabotador. E a energia entre as chamas é tão forte, que a programação que é para ser antivírus, mas na verdade é um vírus, que é o ego, ele interfere diretamente. Por isso que é importante você manter a conexão para limpar, para chegar o momento em que tudo vai se encaixar, que todas as dimensões vão se selar, até a terceira, até o ato sexual.
Então, muitos de vocês querem desistir da dinâmica porque não querem passar por todo esse processo. Mas se você passar, você vai sentir a dor. Mas se você não passar, você vai sentir a dor e sofrer junto. Então, eu particularmente, eu não vou adiar nada. Eu já passei por tantas dores, eu já estou passando pelas minhas dores finais, as mais profundas finais, porque eles mostram pra gente, a espiritualidade mostra pra gente. Falta pouco. Continua. Agora, se você deixar o teu ego atual te sabotar e você querer alimentar o teu orgulho ou querer eternizar as coisas, você precisa viver um dia de cada vez. Aí você vai sofrer. E aí você vai viver uma vida superficial, muito, extremamente infeliz, porque a gente já não consegue mais baixar tanto a frequência da terceira dimensão. E eu digo para vocês que vale muito a pena, gente. A gente sente medo, a gente sente dores, a gente vive um umbral aqui na terceira, né? No corpo físico ainda, dentro de nós há um turbilhão de conflitos, de experiências, de memórias, de dores. São os outros egos. Deixa isso atravessar. Eles precisam ser expurgados. Então, nossos egos eles vão sendo limpo, até chegar uma hora que você vai, de fato, reconhecer a sua chama, viver o tempo inteiro com ela aquilo que você acessou no início da conexão, do reconhecimento aqui. Vale a pena. Sejam fortes, não desistam. Não temos mais tempo a perder. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha, me sigam no Instagram, @RenataCelos, porque lá eu coloco todos os dias stories para vocês, contribuindo com a dinâmica de vocês, tá bom? Tem a minha página no Facebook também, Renata Celos. E se você gostou desse vídeo, curta para ajudar no canal, compartilha, tá bom? E se inscreva se você ainda não se inscreveu. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.